Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2011, sob a presidência do vereador Alex Rogério Camargo Lacerda. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Aparecido Dias Paulino, José Vanderlei Barreira, Reinaldo Carlos Vidal de Oliveira, Maria do Carmo Cristiano Lima, Odair Oliveira Mota, Patrícia Aparecida Boletti, Jair Brienne Sobrinho e Pedro Geraldo Novaes de Macedo. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão e, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 11 e 12 de autoria do Executivo, que tratam sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e da outras providências, os quais foram encaminhados para análise das comissões permanentes, ocasião na qual foi sugerida a suspensão da sessão para análise urgente dos mesmos, tendo em vista tratarem de matérias urgentes. Consultado o plenário sobre a apreciação desses projetos em regime de urgência nesta mesma sessão, se manifestaram contra os vereadores Reinaldo Carlos e Pedro Geraldo, tendo sido aceita pela maioria dos vereadores. Em seguida foram lidos os requerimentos número 2, de autoria dos vereadores Reinaldo Carlos e Odair Mota, requerendo informações acerca de quais providências foram tomadas com relação à lei número 2204, que dispõe sobre arborização urbana, e requerimento número 3, de autoria do vereador Reinaldo Carlos e vereadora Patrícia Boletti, requerendo informações do Executivo sobre quais as medidas de fiscalização que estão sendo adotadas em relação ao cumprimento da Lei Municipal 2310, alterada pela Lei 2365, que disciplina o controle da população animal e prevenção de zoonoses. Os requerimentos número 2 e 3 foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores. Em seguida foram apresentadas as indicações número 11 a 15. Não havendo mais matéria para a fase do expediente, passou-se para o uso da palavra conforme a ordem de inscrição, e após a manifestação de vários vereadores, a sessão foi suspensa. Retornando aos trabalhos, na fase da ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes da Casa, recomendando a aprovação dos projetos de lei número 1, de autoria do vereador José Vanderlei Barreira, que autoriza a denominação de lucrador público, e do projeto de lei número 2, de autoria do vereador Reinaldo Carlos, que dá nova redação e acresce dispositivos à lei número 1802, de 3 de outubro de 2001, que trata da regulamentação da distribuição de lotes do Distrito Industrial de Itaberá e da outras providências. Após a leitura dos pareceres, esses projetos foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores. Em seguida, foram lidos os pareceres das comissões permanentes, recomendando a aprovação dos projetos de lei do Executivo, número 11 e número 12. Pareceres esses assinados pela maioria dos membros da comissão, motivo pelo qual o senhor presidente colocou em discussão esses pareceres, sendo que os mesmos foram aprovados pela maioria dos votos, tendo manifestado-se contra os vereadores Reinaldo Carlos e Pedro Geraldo. Colocado em discussão, esses projetos foram aprovados pela maioria dos vereadores presentes, tendo se manifestado contra os vereadores Pedro Geraldo e Reinaldo Carlos. Não havendo matéria para a ordem do dia, novamente a palavra ficou livre após o uso da mesa por alguns vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, o que, para constar, eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei presenteado, que vai devidamente assinado. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários, em pé. Está aprovado a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações de número 16 a número 21. Indicação número 16/2011. De acordo com o que preconiza o regimento interno, em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, que o voto plenário indica o Executivo para que o mesmo viabilize junto ao Conselho Municipal do Fundeb estudos para a aquisição de uniforme escolar a todos os alunos da educação infantil do município. Justificativo: o uniforme escolar padroniza o vestuário de nossas crianças e possibilita às mães mais praticidade, além de ser uma grande ajuda às famílias com menor poder aquisitivo. Salvo exceções em
1º de março de 2011, José Vanderlei Barreira, vereador. Indicação número 17/2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie reparos na rua principal do bairro Engenheiro Maia. Justificativa: a referida rua se encontra com vários buracos cuja, desde sua pavimentação, nunca houve reparos, conforme demonstra fotos em anexo. Salas de Sessões, 2 de março de 2011, Odair Oliveira Mota, vereador. Indicação número 18/2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo entre em contato com o setor competente a fim de averiguar a possibilidade de se interditar a rua 23 de maio nas proximidades do velório, nos dias em que este esteja sendo utilizado. Justificativa: é importante que a rua seja interditada em dias que estão tendo velório, para que se haja o devido respeito com os familiares, sendo que o movimento na rua causa desconforto e insegurança aos pedestres, principalmente às crianças, trazendo risco de atropelamento e acidentes. Salas de Sessões, 2 de março de 2011, Odair Oliveira Mota, vereador. Indicação número 19/2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo providencie o fechamento com alambrado o PSF Beolindo Wagner, localizado na Avenida Servilhano Silva, Vila Bandeirantes. Justificativa: o referido PSF se encontra à mercê de vândalos que, por falta de proteção, o mesmo é alvo de depredação. Com essa medida, irá amenizar o problema. Salas de Sessões, 2 de março de 2011, Odair Oliveira Mota, vereador. Indicação número 20/2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvido do outro plenário, indica o Executivo para que o mesmo viabilize estudos no sentido de reformar o PSF da Vila Dom Silvio, bem como providenciar assentos na recepção para os usuários que estão aguardando atendimento médico e enfermagem. Justificativo: o PSF necessita de reformas urgentes, com colocação de longarinas para que principalmente os idosos, gestantes e crianças não aguardem seu atendimento em pé, uma vez que as cadeiras e bancos existentes encontram-se sem condições de uso. Sala de Sessões, em 3 de março de 2011, Maria do Carmo Cristiano Lima, vereador. Indicação número 21/2011, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indica ao Executivo para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, a limpeza do PSF, Praça do bairro Turico do Sul e da Praça do bairro do Tomé. Justificativa: os referidos locais se encontram com vegetação alta, proliferando insetos e outros. Sala de Sessões, em 3 de março de 2011, Jair Breire Sobrinho, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Solicito ao primeiro secretário a leitura da moção número 1/2011, de autoria das vereadoras Maria do Carmo Cristiano Lima e Patrícia Aparecida Bolé. Moção de aplauso. Moção número 1/2011. As vereadoras Maria do Carmo Cristiano Lima e Patrícia Aparecida Bolé, nos termos do artigo 157 e seguintes do regimento interno dessa Casa de Leis, têm a externar moção de aplauso ao Dia Internacional da Mulher. As mulheres seguem na luta pela igualdade de oportunidade, por salário mínimo justo, contra a exploração da força do trabalho feminino, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, contra a discriminação das mulheres e toda forma de violência, fazendo dessa data mais um dia de reflexão sobre as principais conquistas e direitos das mulheres. Mulher itaberaense, você que busca no dia a dia sua independência, sua liberdade, sua identidade própria, você que luta profissional e emocionalmente para ser valorizada e compreendida, você que a cada momento tenta ser a companheira, a amiga, a rainha do lar, você que batalha incansavelmente por seus próprios direitos e também por um mundo mais justo e por uma sociedade sem violências, você que resiste aos sarcasmos daqueles que a chamam de pejorativamente de feminista liberal e que já ocupam espaço na fábrica, na escola, na empresa e na política, você, eu, nós que temos a capacidade de gerar outro ser, temos também o dever de gerar alternativas para que a nossa ação criadora realmente ajude outras mulheres a conquistarem a liberdade de ser.
Nossa singela homenagem a todas as mulheres pela luta por igualdade e oportunidade. Sala das sessões em 3 de março de 2011. Marido Carmo Cristiano Lima, vereadora. Patrícia Aparecida Goretti, vereadora. Em discussão, a moção de aplauso em homenagem ao Dia das Mulheres. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários em pé. Está aprovada, então, a moção de aplauso em homenagem ao Dia das Mulheres. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra fica livre. Qual o vereador dela que serve fazer uso? Marido Carmo Cristiano Lima. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores e senhoras. O motivo da indicação aí, que acho que tem até pedido de outros, colegas aqui, é o seguinte, a gente nota assim, até um certo descaso nos nossos setores de saúde e outros setores também. Eu estava conversando com o doutor Reitor, ele falou que tem uma pia no consultório dele e essa pia está lá há mais de um ano e não funciona. Então, o médico, o lavar das mãos faz parte, até o nosso, porque pelas mãos, às vezes, nós levamos quantas coisas, quantas doenças transportamos, pelas mãos, pelas unhas, é muito importante. Então, a gente vê que pequeninas coisas que às vezes não têm importância vão ficando. Então, esse é o motivo para que, às vezes, deixar, mas está um pouquinho destruído, às vezes lá na vila mesmo, chega alguém de pedra, como já fizeram, desligaram luz, perdeu vacina e vai ficando. Então, a gente tem que ver se vai tentando melhorar, melhorar esse ambiente para as pessoas que são usuários, que os usuários também possam estar zelando, Esses dias a gente esteve na Vila Dom Silvio com o pessoal de Itapeva fazendo visita, e as cadeiras, eu acho que se a gente sentasse cadeira de madeira, elas chegavam assim, não tinham assento inteiro. Umas tinham um terço, metade, um quarto, e como de madeira, ali um perigo para as pessoas se machucarem, se ferirem, rasgarem roupa, Isso sem contar que uma pessoa, uma gestante, podia sentar ali e cair, como aqueles bancos antigos de madeira que estavam assim, balançando, com problema no encosto e outros, Então, esse é um pequeno pedido, eu acho que está visível, mas às vezes até arrumar, isso daí fica assim, por que pedir? Isso é uma coisa que está lá, está para ver, mas a gente pede porque está lá, está para ver, mas não é feito. E quanto à moção aí do Dia das Mulheres, a gente nota que a mulher ainda não é valorizada, é muito discriminada, principalmente em cidades pequenas, Às vezes nós deixamos assim, lembramos das mulheres, às vezes, esse dia para o comércio. Negócio de flores, perfume, e nada disso. A mulher, ela deve ser valorizada pelo que ela é. Não interessa o que ela faz, nem o que ela pratica, se ela está lá na casa. Aqui nós temos uma mulher assim, que teve um grande número de filhos, ela mora lá na Grovila, tem 19 filhos. Mãe, tivemos mulheres que trabalharam na saúde, que hoje já se aposentaram, Dona Lili. Tiveram a primeira farmacêutica nossa, Foi uma mulher, Dona Josefina. Ela era como uma médica, A gente deve muito respeito às mulheres, embora a gente fale assim, não menosprezando os homens, mas mulher ainda é discriminada em todo. O trabalho que ela faz, se ela está dirigindo, acontece um acidente, se estiver na direção, a mulher já sai aquela chacota, mulher na direção. Então, nós vemos que as mulheres, elas são dedicadas, gente. Ela não é o sexo frágil, como diz, a mulher é o sexo forte, porque às vezes ela é o suporte de uma casa, ela é o umbral ali numa casa, na educação dos filhos, ela é tudo. E ela é quem carrega no seu ventre, com amor e com carinho, não só o homem e a mulher, que ela é responsável. Fala assim, ela faz a sua parte, o homem faz a sua parte na geração, mas a mulher faz a parte maior, que ela carrega no ventre aquele ser. Depois que aquele ser sai do ventre, ela amamenta. Ela é quem vai alimentar aquele ser até uma idade, que o leite materno é um dos alimentos mais importantes para a vida de uma criança. Até agora não achou nada que substituísse. Então já é economia, é amor, é tudo.
Então é pouco o que a gente fala quando fala mulher, né? Odair Oliveira Mota. Patrícia Aparecida Bolete. Boa noite, senhor presidente, irmãos, amigos e colegas. Quero fazer aqui minhas palavras, as palavras da Maria do Carmo, acho que ela disse tudo em relação à moção que nós fizemos ao Dia Internacional da Mulher. Mulher é um ser, eu creio que, abençoado por Deus. Deus, quando deu a nós mulheres a oportunidade de criar um ser dentro de nós, nos deu aí a oportunidade de criar outro ser sublime. Então eu creio que nós mulheres sim, temos que ser respeitadas na política, na casa, em qualquer lugar, porque nós mulheres somos tão fortes hoje como os homens. Eu acho que a igualdade já existe sim. Existem mulheres até mais fortes que alguns homens. Então, essa moção eu quero que vá mesmo a todas as itaberaenses, não, né, dos sítios, da cidade, aquela senhora que acorda cedo, faz o café para o marido, aquela que sai, vai trabalhar, deixa os filhos com a babá, enfim, que atinja mesmo a todas as classes sociais de Itaberá. Pedro Geraldo. Reinaldo. Dispenso. Aparecido Dias Galdênio. Jair Breno. Senhor presidente, sobre a minha indicação, novos colegas, para não parecer uma indicação oportunista e que tenha até outras conotações, onde eu peço estudos junto ao Conselho Fundeb e a Secretaria de Educação, através do secretário Milton e do prefeito Walter, sobre a possibilidade do uniforme a todas as crianças da educação infantil. Pode ficar no ar e parar uma dúvida, por que ele que foi secretário não fez esse estudo ano passado? Por que ele não implantou o uniforme escolar? Então, uma explicação justa e correta aí, eu não poderia deixar de esclarecer que ano passado o Fundeb do município de Itaberá, durante os 12 meses, ele atingiu R$1.490.000, e foi num ano que todas as adequações, módulos, professores, o quadro de suporte foram preenchidos, os auxiliares de professores, foi aberto classes na zona rural, então ficou comprometido o recurso do Fundeb a um ponto que pela primeira vez no ano passado, desde quando a educação infantil existe aqui e que o Fundeb norteia esse recurso, os professores deixaram de receber o bônus, porque aumentou-se muito a despesa com o pessoal, ultrapassando 60% que é a obrigação, e nós chegamos até mais de 80% com o pessoal. Nós tínhamos um limite. Quando você não chega em 60%, você tem que complementar com o bônus. E nós gastamos com o pessoal, foi gerado muito emprego, tem muitas senhoras, né, e senhoritas aí que hoje estão na rede através do concurso público, né, presidente? E estão aí, já são esteio de família, algumas delas. O salário já vai ser reajustado novamente agora, através da lei federal aí. Todas as adequações que nós fizemos ano passado, os ajustes, todas as recomendações de Brasília, nós seguimos à risca. Não perdemos um minuto de tempo sequer para deixarmos tudo em ordem, bonitinho. Itaberá hoje está no mapa, lá em Brasília. E deixamos o principal. A prefeitura, no ano passado, ela bancou muitas crianças fora de cadastro, porque o sistema não abria, porque vinha com incorreções anteriores. E nós deixamos zerado isso. E o Fundeb deste ano, de R$1.490.000 que recebeu no ano passado, podemos receber até R$2.290.000. Então, um acréscimo aí de R$700.000. E esses R$700.000, além das despesas de custeio, além de algumas reformas que se farão necessárias, pelo menos em uma creche, porque o nosso sonho, de todos vocês aqui que sempre me ajudaram como secretário,
é nós termos esse ano 2 novas creches. E vamos ter até o meio do ano a assinatura desses contratos. A Dilma está segurando tudo lá, mas nós estamos plenamente cadastrados e corretamente cadastrados. E nós vamos em Brasília, até, professor presidente, vou deixar uma pauta com os colegas, aquilo que a gente vai fazer em Brasília. E essa viagem possivelmente a gente vá aí no final de março ainda, ou meados de abril. Então, só estou justificando esse pedido meu para não parecer uma contradição e um oportunismo meu, mas eu acho que bem trabalhado, o Fundeb esse ano pode sim dar esse presente a todas as crianças nossas aqui de Itaberá. Obrigado. Não havendo mais matéria para o expediente, novamente a palavra fica livre na ordem do dia, também não há deliberações, então fica a palavra livre. Qual o vereador de Águas de Zeruso? Maria do Carmo. Odair Oliveira Mota. Patrícia Aparecida Boletti. Pedro Geraldo. Reinaldo Carlos. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras presentes. Eu queria fazer um agradecimento aqui, aproveitar a minha oportunidade aqui hoje, para fazer um agradecimento ao prefeito Walter, ao secretário municipal de obras Vanderlei e ao seu supervisor, o Choca. Semana passada eu fiz uma indicação aqui a respeito das estradas rurais no distrito da Turiba do Sul, bairro da Forquilha, Quarentém, e aquela região toda lá, que estavam pessoas para colherem a sua safra, não estavam podendo colher, transporte escolar parado e um transtorno para toda a população daquela localidade. E eu fiz indicação, conversei pessoalmente com o prefeito, e o prefeito foi imediatamente, ele me recebeu e designou o seu secretário e o assessor dele para fazerem as obras lá de estradas e recuperação de pontes. Então eu queria deixar aqui mais o meu agradecimento ao senhor prefeito, porque quando a gente pede, não faz nada, a gente tem que cobrar. Quando faz, acho que não custa a gente agradecer. Então, e a respeito das indicações da Maria do Carmo e do Odair, queria parabenizar vocês as indicações, porque no passado, quando eu estava na secretaria, eu tive muita dificuldade com esses 2 ISFs que estão até hoje degradados, o da Turim também tem problema, e do Santinês. Quando eu era secretário, a população do Santinês e os funcionários da equipe de funcionários fizeram o mutirão lá, e se a população dos locais não se empenharem um pouco para ajudar os órgãos públicos, a coisa não sai do papel. O Santinês, o pessoal se mobilizou, a equipe me procuraram, um ajudou, eu dei tinta, o Pedro Guarda-Três me ajudou, não sei qual vereador me ajudou. Todos os vereadores que ajudaram, assim, comprar tinta, e foi feita uma reforma lá e ficou até mais ou menos bom. E a Vila Bandeirantes hoje é o caso mais sério. Lá, quando eu era secretário, tinha um orçamento de 50 mil reais para arrumar alambrado, todo, grades, vidros, portas, tudo. Dá até dó da gente ir lá preparar um posto naquela localidade, uma comunidade grande, para o abandono para lá. Para a prefeitura é muito difícil arrumar isso, tenho certeza que é difícil. A prefeitura não tem orçamento, não tem dotação, não tem dinheiro em caixa para isso. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, ano passado, o posto de saúde nosso, a UBS Central, estava passando por uma reforma e o Walter tinha conseguido um recurso na Secretaria Estadual de Saúde de 20 mil reais. É muito pouco dinheiro, não deu para fazer nenhuma ala daquele postão lá. Mas foi arrumado um pedaço, com 20 mil reais, foi começada a obra. Depois, eu, graças ao deputado estadual Rodolfo, que eu tinha contato com ele, eu se dirigi até ele e ele me arrumou uma emenda do Estado, via Secretaria Estadual de Saúde, e arrumou 50 mil reais para terminar aquela obra lá. Foi terminada agora esse mês passado e até que deu uma boa maquiada, foi trocado telhado, madeiramento e pintura. Não é o essencial, mas os vazamentos que tinham lá, pelo menos eu chovei
encaminhei também para o deputado Rodolfo também, R$50.000 para reformar o ISF da Vila Bandeirantes. Infelizmente, o deputado Rodolfo não foi candidato mais, o seu candidato que ele apoiou não foi eleito, então ficamos à mercê, mais uma vez, desse dinheiro que eu contava assim, se o candidato Rodolfo fosse eleito e eu ficar na secretaria ou aqui na Câmara, eu tenho certeza que ia sair, ia saber, mas infelizmente não podemos contar mais com isso. E a Maria também, da Silvia, existe problema seríssimo lá também, só que lá é mais fácil arrumar, ainda não podemos deixar ficar igual a bandeira, né, Maria? E indo arrumando agora, futuramente vai ficando pior. Mas eu tenho só comentar essa modificação sua, que eu sei que a secretária Maria hoje já está sofrendo esses problemas, porque muita criança de final de semana invadem as localidades, quebram lâmpada, quebram vidro, desligam os relógios, perdem vacina. Nos 2 PSF, no eu era secretário, teve perda de vacina, que daí desligava o padrão de luz, ficava a geladeira desligada, a vacina que estava lá, o pouco que ficava lá, porque a gente não procurava deixar nada lá, porque sabia que tinha esse risco, mas o pouco ficava perdido. Então, só parabenizar vocês e torcer que vocês tenham mesmo essas indicações, que vai agilizar muito bem o serviço da nossa secretária de saúde, que digital vai muito bem, e parabenizar ela por todas as dificuldades que vem enfrentando. Ela dá parabéns. Obrigado. Antes de encerrar a sessão, só avisar a todos que o senhor João Antônio Passarella nos ligou aqui pedindo para que o vereador pudesse acompanhar o amanhã no gabinete às 2 horas da tarde, amanhã quinta-feira, 10 de março, às 2 horas da tarde, numa reunião para entrar na liberdade dos empresários de uma firma chamada Caetê Frigoríficos. Aquele terreno que estava destinado a Perdigão, lá em cima, estou pleiteando para a instalação do frigorífico, pedindo que o vereador puder participar da reunião, para acompanhar às 2 horas da tarde. Certo? Não havendo mais matéria, declaro encerrada a apresentação.